Imagine só que eu tenha duas funções, tá? Eu tenha uma função que é o meu f de x e uma função que é um g de x. E essas funções têm os seus domínios em R. Vamos considerar que elas têm o domínio em R. Ou têm os seus respectivos domínios lá, quaisquer que sejam. Então, as inequações possíveis vão ser f de x maior do que g de x, f de x menor do que g de x, f de x maior ou igual a g de x e f de x menor ou igual a g de x. Eu fui diminuindo aqui o tamanho da letra, mas são igualmente importantes. Tudo bem? Agora que a gente já deu uma definição, tudo isso daqui são inequações. E essas inequações, agora, para a gente começar a tratar sobre elas, vamos dar alguns exemplos. Exemplos de inequações. Olha só, vou para o primeiro exemplo aqui. Ó. 3x menos 8 maior do que 2x. Então, conforme a nossa definiçãozinha lá, ó, esse 3x menos 8 seria o meu f de x, e o meu 2x aqui ó, é o g de x. Então, 3x menos 8 maior do que 2x. Isso aqui parece uma boquinha, né? Uma boca de um bicho aqui, de uma ave, sei lá. E ela sempre quer comer quem é a parte maior. Por isso que eu falo 3x menos 8 maior do que 2x. Vamos para outro exemplo aqui, ó. Olha esse exemplo aqui, ó. 4x menos 9 menor do que 1. 4x menos 9 menor do que 1. Como é que funciona isso daqui? É assim, ó. Esse daqui, ó, é minha f de x. E isso daqui seria a g de x. Você pode até estranhar, né, que essa função aqui não tem o x, mas é uma função constante. Para qualquer valor de x, ela sempre vai valer 1. Vamos para outro exemplo aqui, ó. X ao quadrado menos 1 maior que 1 sobre x. Então, novamente, essa daqui é o meu f de x e essa daqui é o meu g de x. Certo? E por último, agora o exemplo com menor ou igual. Isso aqui, raiz de x menos 5, é o meu f de x, que é menor ou igual, olha só, menor por quê? Porque agora a boquinha está querendo comer o outro lado, que é maior. E esse daqui é o meu g de x. Então já exemplificamos o que seriam inequações. Agora, olha só, qual seria o domínio de validade? Vamos analisar isso. O domínio de validade das inequações. Vamos supor que eu tenha uma função f de x, a minha função f de x, que o domínio dela, eu vou expressar aqui como o domínio de f. E eu tenho uma função g de x, que tem um domínio, que é o domínio de g. Domínio de g. Então, o domínio de validade da minha inequação, dessa inequação, seria esse daqui, ó. O domínio de validade seria igual à interseção entre esses dois domínios. Domínio de f e interseção, o domínio de g. Esse seria o domínio de validade da inequação. Tá bom? Vamos a alguns exemplos aqui. Então, aqui eu tenho 3x menos 8 maior do que 2x. Qual seria o domínio de validade dessa minha inequação? Então, aqui, ó, repare bem aqui que essa daqui seria a minha f de x, por exemplo, né? E essa daqui a minha g de x. Qual seria o domínio dessa f de x aqui? O domínio é R, não tem nenhuma restrição. Então, o domínio da f é justamente o conjunto dos números reais. É igual ao conjunto dos números reais. E o domínio da g, o domínio da função g,
também é o conjunto dos números reais. Por quê? Não tem restrição. Então, o domínio de toda a inequação vai ser a interseção do domínio de F com a interseção do domínio de G, que vai ser exatamente igual a todo o conjunto dos reais. Isso aqui é igual a R. Tudo bem? Agora, vamos para outro exemplo. Vou pegar esse exemplo aqui, ó. 4x menos 9 menor que 1. 4x menos 9 menor que 1, o domínio aqui também é R. E dessa aqui é R, não tem restrições nessas funções. Então, o domínio dessa função é igual, dessa inequação, desculpe, é igual a R. Mais um exemplo. Olha aqui, ó. X ao quadrado menos 1 maior ou igual a 1 sobre x. Olha aqui, ó. Para esse caso aqui, o domínio dessa função aqui, ó, que é o meu f de x, o domínio dessa aqui, que é f, é igual a r. Agora, o domínio dessa função aqui, que é o meu g de x, aí já começa a complicar, né? Por quê? Porque aqui eu não posso ter divisão por zero. Se eu não posso ter divisão por zero, o que acontece? O meu domínio passa a ser R asterisco. Ou seja, o conjunto dos reais menos o zero. E agora, então, quem vai ser o domínio da inequação? Essa inequação ela vai ser válida. A interseção de R com R asterisco é exatamente R asterisco. Porque o R, no R asterisco não tem o zero. Então, o zero não aparece nos dois conjuntos. Então, a interseção é só R asterisco. Lembrando que interseção é aquilo que eu tenho de comum entre os dois conjuntos. Nesse caso aqui, o zero não está comum aos dois conjuntos. Vamos agora a mais um exemplo. Ó, o último. Olha aqui, isso aqui, ó. Raiz de x menos 5 menor ou igual a 1 sobre x menos 7. Olha aqui, ó. Eu não posso ter raiz de número negativo. Então, o que acontece? A primeira restrição que eu tenho, para eu encontrar o domínio dessa função aqui, que é o meu f de x, ó, o que eu tenho que fazer para encontrar o domínio dela? Eu tenho que lembrar que eu não posso ter raiz de índice par de um número negativo, então eu vou ter que x menos 5 vai ter que ser maior ou igual a zero. O x tem que ser maior ou igual a 5. Isso aqui a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Por que é possível a gente fazer isso? A gente está tratando isso daqui como se fosse uma equação, né? Colocando a mesma função para os dois lados, mas operando da mesma forma dos dois lados dessa inequação, mas a gente vai ver, quando a gente estiver falando dos princípios das inequações, quando é que isso é válido, quando é que eu posso fazer e como é que eu faço. Agora, aqui do outro lado, do meu g de x, ó, que está aqui, o que eu tenho aqui para o meu g de x? Eu tenho uma outra restrição ali, ó. Por quê? Porque eu não posso ter divisão por zero. Então, x menos 7 tem que ser diferente de zero. X menos 7 tem que ser diferente de zero. Então, o x tem que ser diferente de 7. Então, eu tenho duas restrições aqui. Eu tenho que encontrar a interseção entre os dois domínios para poder, aí sim, fazer a interseção entre esses domínios. Então, aqui, ó, o domínio de F vai ser igual a x pertence a R, tal que x é maior ou igual a 5. É esse daqui. E o domínio de G, da função G, vai ser igual a x pertencente a R, tal que x tem que ser diferente de 7. E agora, como é que eu faço para encontrar a interseção entre esses dois domínios? Eu tenho que fazer um gráficozinho, uma representação gráfica, para ficar mais fácil. Então, olha só. Eu vou chamar esse domínio aqui, ó, de 1, tá? Para ficar mais fácil, ó. Vai ser a minha primeira representação gráfica 1, e aqui a representação gráfica 2. Como é que eu faço isso? Eu coloco assim, ó.
eu tenho o 5, tenho o 7. Por que eu botei esses dois números? Porque o 5 apareceu aqui e o 7 apareceu aqui. E nas linhas, o que eu tenho são os dois domínios. Ó. É o domínio da primeira, que eu vou representar, e o domínio da segunda função, que é o g, que eu vou representar aqui. Certo? Então, o que eu quero, olha só, para que o domínio da função f, ele tem que ser qualquer valor de x pertencente a R, só que o x tem que ser maior ou igual a 5. Então, meu domínio é assim, ó. Para ser maior ou igual a 5, eu fecho a bolinha aqui no 5, demonstrando que o 5 faz parte da minha solução, e eu pego todos os valores maiores do que... Então, aqui eu representei graficamente o domínio da função f. Agora, como é que eu represento o domínio da função g? O domínio da função g é assim, ó. É todo mundo com exceção do número 7. Então, aqui no 7, eu coloco uma bolinha aberta para dizer que não faz parte da minha solução. Ou seja, o 7 não faz parte do domínio. Só que eu não quero nem o domínio da 1, nem o domínio da 2. Nem da função f, nem da função g. O que eu quero é a interseção entre os dois domínios. Então, aqui eu vou botar um i de interseção. E como é que seria a representação da interseção entre os dois? A interseção é assim, ó. O que está nos dois conjuntos vai entrar no meu conjunto de interseção também. Então, aqui, ó. O 5 está nos dois conjuntos? O 5 está nos dois conjuntos. Então, vou marcar ele aqui, ó. O 5 vai entrar com a bolinha fechada. Ó, todo mundo que está dentro, antes do 5, aliás, olha aqui, ó, ninguém entra só a partir do 5. Por quê? Porque aqui, ó, no meu domínio 1, não tem ninguém antes do 5. Tem que ter nas duas representações para aparecer na minha interseção. Depois do 5, aparece todo mundo nas duas, com exceção do 7. Então, aqui, ó, o 7 fica fora e eu marco todo mundo aqui. Então, o domínio de validade da minha equação, da minha inequação, desculpe, vai ser igual x pertencente a R, aqui, ó, estou olhando aqui e vou analisar. Ó. Primeiro, x tem que ser pertencente a R, tá o quê? O x tem que ser maior do que 5, ó, mas não basta só isso, maior ou igual a 5, e também tem que ser diferente de 7. O 7 não pode entrar. Então, aqui, ó, eu acabei de definir o domínio de validade dessa minha inequação, dessa inequação que eu exemplifiquei aqui. Tudo bem?